Chegamos ao momento de estudarmos sobre como as cores, as formas, as produções artísticas, elas passam por uma ressignificação emocional, por algo mais pautado na subjetividade, ou seja, é nesse momento que nós estudaremos as produções de Van Gogh, de Munch e como estas produções, como estas transformações artísticas serão fundamentais e serão pioneiras no desenvolvimento do movimento de vanguarda chamada impressionismo. Todas as vezes que nós estudarmos e que nós falarmos de Van Gogh, fica didaticamente mais interessante e mais simples quando nós possamos dividir as suas produções em fases. Por quê? Porque essas fases não só retratam aspectos de sua vida, não só retratam momentos emocionais e sentimentais que o artista estava passando, como também há uma transição de fases estéticas, ou seja, esteticamente as suas obras também mudam. Há uma influência de um ou de outro artista, há uma influência de um movimento e de outro movimento. Ou seja, essas fases não só passam a narrar alguns aspectos de sua vida, de seu interior, de suas emoções, como também esteticamente apresenta essas mudanças de fases. Ele foi um artista que viveu pouco, viveu 37 anos. Van Gogh era neerlandês, ou seja, nasceu na região dos Países Baixos e basicamente em sua obra o artista privilegiava as emoções. Van Gogh acreditava que as cores e as formas são elementos ou eram elementos portadores de significados, de simbolismos. Ou seja, cor e forma não existem por si só. Há uma subjetividade, há uma emoção, há sentimento. Ou seja, isso faz com que a sua visão de arte fosse de uma arte que deveria privilegiar aspectos subjetivos, sentimentais e emocionais. E tudo isso fez com que ele se tornasse, sim, um precursor, um pioneiro da ideia do movimento expressionista. O Van Gogh, durante a sua vida, ele não foi tratado pela crítica e pelos consumidores, pelo mercado de arte europeu, como um artista de qualidade, como um artista que merecesse reconhecimento, tanto que ele só vendeu uma obra em vida. Mas depois, quando nós vamos resgatar a história, quando nós vamos retornar no tempo para estudar as pessoas e suas obras, foi sim dado um grande valor àquilo que ele produziu. Por quê? Porque ele, com brilhantismo, conseguiu reproduzir em suas obras, em seus quadros, aspectos emocionais, sentimentais, subjetivos, revolucionando o mundo artístico na segunda metade do século XIX e inspirando vanguardas como o expressionismo, que foram tão importantes para o desenvolvimento da arte do Ocidente. Como falei anteriormente, nós podemos dividir as suas produções em fases, e conforme essas fases, nós conseguimos estudar aspectos de sua vida e as influências estéticas e de movimentos que ele estava passando. Em uma primeira fase, nós podemos usar como referência o quadro de Van Gogh de 1885 chamado Os Comedores de Batatas. É um óleo sobre tela. É notável o trabalho do claro e escuro. Lembrando que o claro e escuro nós já estudamos em outros momentos, em outros movimentos. Ou seja, há uma influência estética, por exemplo, do barroco.
há uma influência estética de artistas totalmente, na época, reconhecidos por grande parte dos produtores e críticos de arte, como Caravaggio. Há uma preocupação nessa obra com problemas sociais de parcelas da população. Por exemplo, nessa época, ele era com os mineiros belgas, ele não só trabalhava, como ele tinha um papel de espiritualidade, era como se fosse um pregador religioso. E ele percebia sim que essas pessoas, como vocês estão vendo nas imagens, elas viviam em condições marginalizadas economicamente, socialmente, muitas vezes ali vivendo na simplicidade, dividindo o mesmo prato de comida porque não tinham tantas condições assim. Não eram pessoas, não eram grupos sociais que estavam nos quadros, que eram temas artísticos. Ninguém queria ver isso. Então, ele, com esse olhar sobre esses problemas sociais, sobre esses problemas culturais, ele resgata isso em suas manifestações. Ele retrata, ele representa essas questões em seus quadros. E a respeito da questão estética, também há uma influência do realista Millet. Ou seja, nessa primeira fase, ele está bebendo de influências, e não só bebendo de influências, como ele está levando um aspecto social também para os seus quadros, para suas obras. Em um segundo momento, quando ele já está morando na França, quando ele já está morando em Paris, ele foi influenciado por um de seus grandes amigos. Ele tinha poucos amigos e a relação era muito baseada também no amor e ódio. Mas ele é influenciado muito pela estética e pelo trabalho de Gauguin. E a partir desse momento, ele passa a produzir obras esteticamente mais simples em relação às formas e às cores, e há uma redução naqueles efeitos de luz e sombra que nós notamos em Os Comedores de Batatas. Ou seja, ele muda de local, ele muda suas influências, ele muda a sua vida, ele se inspira nas obras do Gauguin, com quem ele tinha uma relação muito próxima, e cria obras como essa que vocês estão vendo, Natureza Morta, com garrafa de absinto e um jarro, e também a cadeira, as tradicionais cadeiras que nós temos nas obras de Van Gogh, essa a cadeira de Van Gogh com um cachimbo, e essa a cadeira do Gauguin. Algum tempo depois, já com o artista morando em Arles, no sul da França, ele passa a pintar ao ar livre, ou seja, extremamente influenciado pelas concepções que vão ser fundamentais, inclusive, para o impressionismo. Ele passa a ser ali um pintor que tem essa técnica do colorismo arbitrário, ou seja, liberdade no emprego das cores. Ele usa as cores conforme ele deseja, ele se apaixona pelas cores intensas, sobretudo pelo amarelo. Os campos de trigo, os girassóis, como que esse amarelo chama atenção e como ele vai representar isso, inclusive nas cartas que ele trocava com o seu irmão, com o Theo. Mas, por final da vida, já próximo à sua morte, nós temos uma fase, inclusive, conturbada emocionalmente, onde nós temos obras icônicas como A Noite Estrelada, onde você percebe essas pinceladas rápidas, essas espirais que tanto farão parte em muitas de suas obras, onde há realmente uma inquietude de sua alma que ele retrata nesses quadros, que ele retrata em suas obras. Então essa última fase dele, ela é bastante importante por conta disso e como que ele busca trabalhar em seus quadros essa representação daquilo que ele estava passando. Um ano depois dessas obras, acontece o seu suicídio, onde ele deixa um legado bem produtivo de 879 pinturas, 1.756 desenhos e 10 gravuras. E durante a sua vida, apenas uma obra ele vendeu, que foi essa, A Vinha Encarnada, de 1888. Bom, depois de estudarmos o neerlandês Van Gogh,
é momento de estudarmos um outro pioneiro do movimento expressionista, que foi o Edvard Munch, um norueguês, Munch ou Munch, como você queira pronunciar. Ele também busca essa questão da subjetividade, das emoções, do sentimento. É tratado, sim, como um dos precursores do expressionismo e fez parte também da corrente simbolista da arte. E o que foi esse simbolismo, bem resumidamente, bem sinteticamente? Foi uma corrente artística que surge na França, no século XIX, que tem como expressão essa questão subjetiva, da emoção, do sentimento, da vida interior. A tela, ela é tratada como um espelho, como um reflexo da alma, e ela teve como seus principais representantes, além do Munch, nós também tivemos Frida Kahlo e o próprio Paul Gauguin. Ou seja, essa corrente simbolista, tratando essa questão emocional, sentimental, subjetiva, a arte representando aquilo que estava no interior do artista, vai realmente fazer com que nós tenhamos o Edvard Munch com toda essa base, bebendo de todas essas fontes e criando seus quadros. E sempre lembrando que ele está em um contexto muito conturbado do Ocidente, aquele contexto do imperialismo, onde nós temos a paz armada, a corrida armamentista, naqueles contextos pré a Primeira Guerra Mundial, que era um contexto de muita tecnologia, de muito desenvolvimento para a época. Nós estamos falando da Belle Époque, mas ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, há um medo, um desespero muito grande na sociedade. Parece muito o contexto em que vivemos hoje, né? Muitas pessoas inseguras, muitas pessoas ansiosas, não só com os medos e com as violências do mundo, como também com as inseguranças, quando para analisar o que vai acontecer com o mundo, com a vida, com a nossa sociedade, a partir do desenvolvimento, do advento, do crescimento da inteligência artificial, da tecnologia. Ou seja, nós estamos também vivendo um período conturbado. E na época ele também estava vivendo um período conturbado. Inclusive essa obra, O Grito, mostra muito disso. O que é esse O Grito do mundo? Esse grito de desespero, de ansiedade, meu Deus, o que está acontecendo? Há um aspecto emocional muito forte. Nós temos um autorretrato dele com garrafas de absinto. Perceberam como que o absinto está presente não só no Munch como no Van Gogh? O consumo de bebida alcoólica nesse contexto, na segunda metade do século XIX, começo do século XX, era muito grande. As pessoas realmente afogavam as suas mágoas no álcool, não é algo só de hoje, mas é algo daquela época também. E se vocês notarem, também há um sentimento de muitas pessoas sozinhas, isoladas, tristes. Um contexto que lembra muito hoje, né? Nós também temos A Sua Noite Estrelada, que é uma obra da primeira metade do século XX. Enfim, esses dois artistas foram extremamente importantes para que nós tivéssemos o desenvolvimento na Europa, sobretudo na Alemanha, do movimento expressionista. Esse movimento que surge no comecinho do século XX, com um grupo na cidade de Dresden chamado A Ponte. E por que A Ponte? Porque o expressionismo, na visão de seus idealizadores, de seus pioneiros, ele seria realmente essa ponte de ligação para uma nova arte, para uma arte que fosse uma reação àquela objetividade do impressionismo. Para que nós tivéssemos uma arte expressa a partir das emoções, do sentimento, onde nós tivéssemos uma arte pautada inclusive no exagero, na distorção, e havia uma rejeição ao realismo. Ou seja, crie a sua arte conforme as suas emoções, conforme os seus sentimentos, mesmo que ela seja exagerada, mesmo que ela seja distorcida, mesmo que ela seja figurativa, mas não realista. Ou seja, vocês passam a analisar uma arte que vem a se libertar cada vez mais dos formalismos, dos tradicionalismos e dos conservadorismos.
E nós percebemos em muitas obras como que essa distorção, como que o abandono do realismo, ele vai ficando cada vez mais evidente. Essa obra do Eric Rick, o Criança Sentada, ela causou em muitos uma espécie de pavor na época, porque não era comum você retratar uma criança dessa forma. Esteticamente feia uma obra como essa, né? E não era normal você retratar uma criança assim. Nós temos várias outras obras, como essa obra de autorretrato do Cole Rutuf, onde nós temos inclusive uma inspiração nesse autorretrato do que seria propriamente uma máscara. Lembrando que nessa época muitos artistas ocidentais estão sendo influenciados pela arte africana, ou pelas artes africanas. E a partir de lá ficam extasiados com as máscaras, com a liberdade artística dos artistas africanos. Então tudo isso é importante para que pudesse ser base para as manifestações do expressionismo. Nós temos um movimento que não era tão feliz, tão otimista assim. Então vocês vão notar sim aspectos emocionais, inclusive tristes, daquela sociedade dessas reproduções. Porque como nós falamos, nós temos uma obra como essa, por exemplo, que nós estamos em 1914, começo da Primeira Guerra Mundial. Não tem como essas pessoas estarem otimistas, estarem felizes com aquele ambiente. O expressionismo ele também vai ser sentido no Brasil, com obras da Anita Malfatti, com obras do Di Cavalcanti, com a série de quadros, por exemplo, de Portinari, como essa, Os Retirantes, trabalhando a miséria, trabalhando realmente as dificuldades das populações naquele contexto de mudanças de pessoas que saíam do Nordeste, iam para o Sudeste em busca de melhores condições de vida e nem sempre conseguiam encontrar essas condições. Nós temos também, relacionado ao expressionismo, a escultura. Observem, uma escultura de 1915, 1916. Há um aspecto pessimista, há um aspecto triste, porque o mundo naquele momento estava repleto de inseguranças, estava repleto de problemas. E nós temos também o expressionismo no cinema. Aqui nós estamos diante do Gabinete do Dr. Caligari, um filme mudo alemão, olha só, de 1920, onde trabalha esse personagem, o Dr. Caligari, que é um hipnotizador. Ele hipnotiza esse médico, Cesare, e esse Cesare ele sai praticando crimes, assassinatos noturnos. O cinema expressionista é isso, é exagerado, é pavoroso, não tem muita linearidade em sua história. Então quem está acostumado, por exemplo, com os filmes de Hollywood, claro que sentem muita dificuldade em acompanhar um filme como esse, uma obra como essa. Enfim, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Estudar o expressionismo não é difícil, é só você entender uma arte que se pauta pela emoção, uma arte que se pauta pela subjetividade, pelo sentimento. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre Paul Gauguin e um movimento chamado Fauvismo, tá bom? Até daqui a pouco.